Podcast: Educação em saúde bucal e hábitos de consumo de açúcares de adição. Tema: Efeitos do consumo excessivo de açúcares de adição sobre a saúde bucal. Medidas educativas para a prevenção de DCNT. Olá! As doenças crônicas não transmissíveis têm sido um grande desafio para a saúde e desenvolvimento humano sustentável. Elas são a principal causa de morte e deficiência no mundo inteiro, sendo responsáveis por até 70% da mortalidade global. Este número poderá atingir 74% até 2030, exigindo uma forte e crescente cobrança sobre a segurança sanitária e econômica de todos os países. E cada vez mais são os países de baixa e média renda e as populações mais pobres e vulneráveis que são as mais atingidas por essas doenças, que muitas vezes podem ser evitadas. Mas qual é a relação entre os hábitos de consumo alimentar e estas doenças? Quais medidas de educação em saúde poderiam prevenir ou evitar o surgimento dessas doenças na população? Meu nome é Ana Paula Souza e esse é mais um podcast da UnaSUS UFMA. Hoje convido a professora Cecília Ribeiro, da Universidade Federal do Maranhão, para conversarmos sobre os efeitos do consumo excessivo de açúcares de adição sobre a saúde bucal e as medidas educativas para a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. A professora Cecília Ribeiro está vinculada aos programas de pós-graduação em odontologia e saúde coletiva, é cirurgiã dentista, mestra e doutora em odontologia. Seja bem-vinda, professora. É um prazer tê-la conosco. Olá, Ana Paula. Muito obrigada pelo seu convite. É um grande prazer poder estar aqui com vocês e contribuir com o curso de saúde bucal da gestante e discutir os efeitos do consumo dos açúcares de adição na saúde bucal e sistêmica, que é um tema que eu tenho particularmente me dedicado nos últimos 10 anos. Só para contextualizar, a minha formação é de mestrado em odontopediatria e eu tenho doutorado na cariologia. E por esse motivo eu sempre me interessei muito, pelos estudos dos efeitos dos açúcares na etiologia da cárie e também da gengivite em crianças. Só que essa linha de pesquisa ela começa a ficar mais ampla quando em 2010 eu orientei uma tese de doutorado no programa de pós-graduação em saúde coletiva na Universidade Federal do Maranhão, sendo um trabalho que foi publicado em 2014, mostrando que o maior consumo de alimentos ricos em açúcares estava associado a piores indicadores da doença periodontal em adultos jovens numa população dos Estados Unidos. Esses resultados posteriormente foram replicados aqui no Brasil, pelo nosso grupo de pesquisa, e a gente mostrou também que o consumo de bebidas ricas em açúcares de adição estava associado com a doença periodontal em gestantes e também com a doença periodontal em adolescentes. Então, a partir desses achados, nossas pesquisas vão sendo voltadas para uma teoria que integra a doença cárie e a doença periodontal como doenças crônicas não transmissíveis e coloca nesse cenário o efeito dos açúcares de adição. E ainda de forma bem importante, essas duas doenças bucais, elas estão associadas com as doenças crônicas não transmissíveis sistêmicas, que são as principais causas de mortalidade que você se referiu, Ana Paula, aí no início da nossa entrevista. Assim, os pacientes que têm asma, eles têm o dobro de risco de ter mais lesões de cárie e também ter mais doença periodontal. Além disso, se a gente for colocar numa linha do tempo, as doenças crônicas bucais, cárie e doença periodontal, elas antecedem em décadas as doenças crônicas não transmissíveis, o aparecimento da diabetes e também das doenças cardiovasculares. E é nesse contexto, Ana Paula, que o cirurgião dentista ele assume um papel de protagonismo na prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, porque ele é o primeiro profissional a identificar os sinais iniciais das alterações bucais ligadas às doenças crônicas não transmissíveis na cavidade bucal, que são, por sua vez, preditores de risco de doenças crônicas não transmissíveis de maior mortalidade no futuro. E nesse contexto, pensar sempre em abordagens preventivas das doenças crônicas não transmissíveis bucais e sistêmicas com base em seus fatores de risco em comum. Professora,
As doenças crônicas não transmissíveis, orais e sistêmicas, estão intimamente interligadas e, frequentemente, compartilham dos mesmos fatores de risco, entre os quais a dieta não saudável. Como as medidas de educação em saúde bucal podem prevenir o aparecimento dessas doenças? Bem, para começar, quais são os principais fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis apontados pela Organização Mundial da Saúde? O fumo, uso abusivo do álcool, a inatividade física e a dieta não saudável. Na dieta não saudável, como uma contextualização histórica, é bem importante que a gente lembre, que até o final do século passado e início desse milênio, os fatores de risco da dieta apontados para aumento do risco cardiovascular eram especialmente o sódio e a dieta rica em gorduras saturadas e gorduras trans. Somente a partir de 2006, a Associação Americana do Coração começa a pontuar a possibilidade do excessivo consumo de açúcares de adição estar implicados no aumento do risco cardiovascular. E até aquele momento acreditava que seria especialmente pelo componente da obesidade. Entretanto, em 2016, a Sociedade Americana do Coração ela traz uma diretriz onde fica muito claro que crianças até os 2 anos de idade não devem consumir açúcares de adição e que crianças e adolescentes não consumam mais do que 25 gramas ao dia, sob o risco de aumento das doenças cardiovasculares no futuro. Da mesma forma, em 2015, a Organização Mundial de Saúde também publica diretrizes onde deixa muito claro que o consumo abusivo de açúcar para mais do que 10% das calorias totais aumenta o risco não só da cárie, mas também da obesidade e possivelmente de outras doenças crônicas não transmissíveis, e que os indivíduos devem basear na sua dieta ao consumo ao máximo de 5% das calorias totais vinda de açúcares de adição. E só para se ter uma ideia, esse percentual é em torno mais ou menos também de 20 gramas de açúcar ao dia. E só para fazer um paralelo, uma latinha de refrigerante pode conter mais do que 30 gramas de açúcar, o que já colocaria essas crianças e adolescentes não só em risco da obesidade, mas possivelmente de um evento cardiovascular no futuro. Em relação aos itens da dieta ricos em açúcar de adição, estão especialmente as bebidas ricas em açúcar de adição. Quais são essas bebidas? São os achocolatados, os refrigerantes, os sucos de caixinha e, atualmente, também as bebidas energéticas. Para a gente ter uma ideia, revisões sistemáticas seguidas de meta-análise, que são a melhor evidência na ciência, já apontam de forma muito clara que essas bebidas estão implicadas no excesso de peso, na obesidade, na síndrome metabólica, na esteatose hepática, na hipertensão, na doença coronariana e na resistência insulínica. E além disso, o estudo americano da Corte de Framingham, que é a corte mais antiga do mundo de risco cardiovascular, mostrou recentemente que o consumo dessas bebidas ricas em açúcar de adição também estão implicadas nos marcadores clínicos do pré-Alzheimer. Então, em relação a essas medidas de educação, é extremamente importante o conhecimento do cirurgião dentista em relação a todas essas associações que são mostradas do consumo de açúcar de adição, dos alimentos ultraprocessados, tanto na saúde bucal quanto na saúde sistêmica, para que ele faça essa transferência de conhecimento para o seu paciente e para a sociedade. A educação em saúde é uma prática prevista e atribuída a todos os profissionais que compõem a equipe da Estratégia Saúde da Família, e é esperado que essa equipe esteja capacitada para assistência integral e contínua às famílias ao desenvolver ações voltadas à melhoria do autocuidado dos indivíduos. Nesse contexto, quais ações de educação em saúde podem ser desenvolvidas? Bem, Ana Paula, em relação a essas ações, eu gostaria de dividi-las em estratégias de prevenção para as doenças crônicas não transmissíveis em 3 níveis principais. O primeiro desse nível são estratégias de prevenção mais individuais, que elas são mais relacionadas ao contato direto do cirurgião dentista com o seu paciente, onde a gente pode incluir aí as estratégias relacionadas a aconselhamento dietético, para que os nossos pacientes sigam as orientações do Ministério da Saúde nos 12 passos de uma alimentação saudável para crianças.
e também para que adolescentes, adultos, evitem o consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras saturadas, ricos em gorduras trans, especialmente também ricos em açúcares de adição. Isso passa por uma educação em saúde também do nosso paciente, onde ele vai ter o conhecimento que o consumo desses alimentos ultraprocessados e ricos em açúcares de adição, eles estão comprometendo não só a saúde bucal deles, mas também a saúde sistêmica e o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis no futuro. Isso passa por um empoderamento do paciente no sentido da sua autonomia de decisões, em relação à prevenção das doenças crônicas não transmissíveis bucais e sistêmicas, mas também empodera ele como multiplicador das informações na sociedade. E por fim, não se pode esquecer, a importância do envolvimento do núcleo familiar, onde os hábitos dietéticos são compartilhados e os comportamentos obesogênicos são transgeracionais, transmitidos de pais para filhos. Em relação ao segundo nível, que eu posso caracterizar como um nível mais intermediário, estão aquelas estratégias para prevenção na sociedade, onde o cirurgião dentista ele pode agir nas escolas através de campanhas de orientações, mas também de recomendações para uma cantina mais saudável, onde não seja disponibilizado açúcares de adição, alimentos ultraprocessados. Também a conversa com o secretário municipal, com o prefeito da cidade, no sentido de uma merenda escolar mais saudável. O cirurgião dentista também pode agir nas associações comunitárias e uma ação extremamente importante e estratégica junto aos agentes comunitários de saúde, que eles são os principais multiplicadores das informações das estratégias da saúde da família. Por fim, a proximidade do cirurgião dentista com o responsável na sua unidade de estratégia de saúde da família, ou até mesmo uma maior proximidade com quem tem os cargos de direção, como o secretário municipal e o prefeito da cidade, podem ajudar muito nessas pactuações de estratégias de prevenção com alcance maior dentro da sociedade onde a gente está inserido. E por fim, no último nível, no terceiro nível, estão as estratégias de prevenção governamentais. São aquelas estratégias, por exemplo, que foram utilizadas para a redução do tabagismo no Brasil. Elas funcionam muito bem, são políticas também chamadas upstreams, elas vêm a nível de governo e muitas vezes também são mais polêmicas porque ferem alguns direitos individuais. Porém, quando a gente pensa na situação das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil e o risco de aumento de mortalidade nas últimas décadas, sem dúvida nenhuma, nós precisamos fazer essa mesma forma de discussão, como foi também para o tabagismo. E aí estão envolvidas políticas, por exemplo, de regulação dos teores de açúcar nos alimentos, da rotulação frontal, assim como é feita na carteira de cigarro, também nos rótulos dos alimentos que são ricos em açúcares de adição e gorduras saturadas e gorduras trans. Propaganda direcionada às crianças deveriam ser proibidas, que normalmente elas atingem o público-alvo, levando a ideia daquele consumo ser mais saudável, por exemplo, de sucos de caixinha, dos achocolatados. E aí entra uma briga grande com a indústria também, que vai manter seu público infantil. Além disso, também envolve as questões de taxação, do aumento das taxas dessas bebidas industrializadas e dos alimentos ultraprocessados. E também pode passar pela proibição por lei de vendas desses alimentos ultraprocessados nas cantinas, nas escolas, onde as crianças e adolescentes muitas vezes não pensam naquilo que estão consumindo, apenas no prazer e não na saúde. E por fim, também é uma política bem importante governamental, é garantir acesso à população de alimentos cada vez mais saudáveis. Professora, as doenças bucais estão associadas a várias outras doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, doenças cardiovasculares e doenças respiratórias. Como fortalecer a colaboração entre profissionais da saúde bucal e outros profissionais de saúde para melhorar a prevenção e o gerenciamento de comorbidades? Então, eu acredito muito nas estratégias multidisciplinares, com o envolvimento completo da equipe da saúde da família, dos médicos, enfermeiros e dos agentes comunitários em saúde, e com um olhar para a prevenção primordial. O que é a prevenção primordial?
É o conhecimento e a difusão desse conhecimento na sociedade que vai fazer manter longe dos fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis. Mas, além disso, o cirurgião dentista também tem um papel da identificação da prevenção precoce, ou seja, identificar fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis que já estão ali presentes com os primeiros sinais das doenças crônicas não transmissíveis na cavidade bucal. E aí, um olhar para a estratégia da saúde da família nesse paciente, porque os nossos trabalhos também já mostraram que crianças dos 3, 4 anos de idade, com cárie da primeira infância, já têm os marcadores de risco inflamatórios para as doenças crônicas não transmissíveis alterados. Os aumentos dos níveis séricos, de interleucina 6, da proteína C reativa e de outros marcadores inflamatórios no sangue dessas crianças. Claro que ninguém está propondo aqui fazer exames de sangue para buscar marcadores inflamatórios em crianças tão pequenas, mas simplesmente conhecer que por trás da cárie já existe uma inflamação sistêmica de baixo grau, que ela é exatamente um mecanismo universal para todas as doenças crônicas não transmissíveis. Com base na sua experiência em pesquisa acerca da associação entre consumo de açúcares de adição e doenças crônicas não transmissíveis, especialmente na infância e na adolescência, quais seriam as suas orientações em relação aos hábitos de consumo alimentar para gestantes e puérperas, tendo em vista a saúde destas mães e seus bebês? Eu vou começar a responder essa tua pergunta, Ana Paula, com um conceito que é bem interessante, que são os primeiros 1000 dias de vida. O que são os primeiros 1000 dias de vida? É um período formado pelos 270 dias da gestação, mais 365 dias do primeiro ano da criança e mais 365 dias do segundo ano da criança. E por que esses 1000 dias de vida são tão importantes no sentido de prevenção das doenças crônicas não transmissíveis? Estudos têm mostrado que esses são um período crítico de maior plasticidade do fenótipo, onde as alterações adversas que acontecem no ambiente intrauterino e também os estressores ambientais que agem no primeiro e no segundo ano de vida da criança, como, por exemplo, ter baixo peso na gravidez, restrição de crescimento intrauterino, ou ser um bebê grande para a idade gestacional, ou aquele bebê que ganha muito rápido de peso, nos 2 primeiros anos de vida. Todos esses eventos eles podem ter efeitos duradouros no organismo e estarem ligados, por exemplo, ao aumento da pressão arterial, à dislipidemia, à diabetes tipo 2 e à depressão. Esse conjunto de evidências deu origem a uma teoria chamada Origem Desenvolvimentista da Saúde e da Doença, que é a teoria Doherty, onde existe a hipótese de uma programação precoce para o desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis no futuro. Assim, ações são bem importantes de serem desenvolvidas no período gestacional e também no puerpério. Já se tem conhecimento que o consumo de bebidas ricas em açúcares de adição foi associado em 2 estudos bem grandes, um na Noruega e um na Inglaterra, com maior risco de nascimento pré-termo. Da mesma forma, o nosso grupo de pesquisa, estudando o efeito das bebidas ricas em açúcares de adição, mostrou que tanto de São Luís quanto na Coorte Brisa de Ribeirão Preto, gestantes que consumiam mais frequentemente essas bebidas ricas em açúcar tinham mais risco de hipertensão ao final da gravidez. E também mostramos que o consumo dessas bebidas na gestação foi associado ao risco de doença periodontal. Além disso, essas gestantes consumindo bebidas ricas em açúcares de adição, seus filhos tinham mais traços de asma aos 2 anos de idade. As mães que consumiam mais frequentemente essas bebidas na gravidez são exatamente aquelas mães que vão expor seus filhos mais precocemente antes do 2º ano de vida, que é contra a recomendação da Organização Mundial da Saúde e da Sociedade Americana do Coração. Além disso, nós identificamos nessa população de estudo da Coorte Brisa que 25% das crianças aos 2 anos de idade já estavam expostas a mais do que 10% das calorias totais vindo dessas bebidas ricas em açúcares de adição. E no estudo posterior, a gente verificou que essas crianças que consumiam mais essas bebidas ricas em açúcar de forma tão precoce eram também as que estavam maior risco de sinais de asma nos 2 primeiros anos de vida. Assim, a importância fundamental no sentido de orientação, educação e transferência de conhecimento para a sociedade,
o envolvimento dos agentes comunitários nesse processo no sentido de empoderamento e educação para a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis de forma primordial, mantendo nossas crianças e também as gestantes longe desses fatores de risco. Professora, muito obrigada pela sua participação. Estamos muito gratos por poder ouvir um pouco da sua experiência. Suas contribuições são muito importantes para pensarmos sobre a influência dos hábitos de consumo alimentar sobre a saúde bucal e sistêmica e orientar melhor as usuárias durante as fases de gestação e puerpério. Muito obrigada. Eu, na verdade, só tenho a agradecer a oportunidade que me foi dada para falar de um tema que eu gosto tanto. Eu espero que tenha ficado uma mensagem bem propositiva para os cirurgiões dentistas que atuam na equipe da saúde da família, do seu papel protagonista, sendo capaz do enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis bucais integrado às doenças crônicas não transmissíveis sistêmicas e no conjunto de ações que o cirurgião dentista pode propor e promover, não só no âmbito individual, com seus pacientes e as famílias dos seus pacientes, da estratégia da saúde da família, mas também com alcance maior na sociedade, influenciando medidas educativas que tenham um alcance maior nas escolas, nos agentes comunitários de saúde e, por fim, sendo também um agente e ator no apoio a políticas governamentais para o enfrentamento da redução urgente do consumo dos açúcares de adição e alimentos ultraprocessados como uma estratégia de Estado para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. Bom, por hoje ficamos por aqui. Esperamos que essa conversa possa conduzir reflexões acerca da importância da educação em saúde bucal na adoção de hábitos de consumo alimentar saudáveis e, consequentemente, na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Até a próxima!